Olá, sou o professor Osmar Gomes de Alencar Júnior, do Departamento de Economia da Universidade Federal do Delta do Parnaíba e coordenador da pesquisa financiada pela FAPEP, Contas Públicas Abertas, a origem e o destino dos recursos orçamentários do Fundo Público Piauiense, não é? Essa pesquisa que iniciou em 2021 e está a primeira parte finalizando agora em 2022, não é? É uma pesquisa que tem como objetivo ampliar a transparência e o controle social da execução orçamentária das contas públicas do Estado do Piauí no período de 2015 a 2021, não é? Tentando compreender, não é, a formação do fundo público, não é, expressa na estruturação da receita orçamentária piauiense, através das suas diversas fontes de recursos, bem como a sua destinação, né, a partir do montante, da direção e da relevância dos gastos não financeiros e financeiros no período de análise, não é? É uma pesquisa de cunho documental, né, e quantitativa, a partir, né, do levantamento de dados das peças orçamentárias, ou seja, do balanço geral do Estado do Piauí, que foi levantado, não é, nos sítios eletrônicos da Secretaria de Fazenda do Estado do Piauí, né? Esses dados, não é, essa série histórica de 2015 a 2021, ela foi deflacionada pelo GPDI da Fundação Getúlio Vargas, né, colocando os preços, não é, a partir de janeiro de 2022, ou seja, o ano base, né, da utilização do deflator foi janeiro de 2022. Então, essa pesquisa, ela, não é, além de ela evidenciar, não é, a origem dos recursos públicos, ou seja, de onde esses recursos estão vindo, quais são as principais fontes de receitas públicas, né? O que a gente encontrou que no estado do Piauí as principais fontes de receitas públicas são as receitas tributárias, né, principalmente as oriundas do ICMS, não é? As receitas de transferências correntes, principalmente de transferências correntes da União via Fundo de Participação dos Estados, e as receitas de operações de crédito advinda, não é, de empréstimos do governo estadual, tanto, não é, a nível nacional, a nível internacional. Sendo que as receitas tributárias de ICMS e as receitas do Fundo de Participação do Estado são as duas principais receitas, configurando-se assim, né, um caráter, né, do ponto de vista da arrecadação tributária piauiense, de regressividade, porque a maioria dos impostos arrecadados tem uma conotação de impostos indiretos que oneram muito mais aqueles que têm renda mais baixa do que os que têm renda mais alta. Então, o que demonstra que a arrecadação tributária piauiense onera mais a classe trabalhadora do que aqueles que estão nas camadas sociais com maior renda. Então, são os trabalhadores os maiores contribuintes com a arrecadação tributária. Do ponto de vista do gasto, nós analisamos, não é, o comportamento, não é, dos gastos sociais e dos gastos financeiros. E estamos vendo, porque a pesquisa não finalizou, que a gente ampliou por mais um ano, 2022, mas até 2021, a gente viu que em determinados momentos, principalmente a partir de 2016, né, quando em 2017 se implanta o novo regime fiscal, ou seja, a emenda constitucional 95, que congela os gastos sociais e amplia os gastos financeiros, a gente vê que há uma desaceleração no gasto público piauiense, principalmente nos gastos não financeiros, os gastos ligados, não é, os gastos com a máquina pública, com as políticas sociais, não é? E a partir de 2017 a despesa não financeira ela sofre uma queda, uma desaceleração, melhor, e as despesas financeiras elas, né, sofrem uma aceleração. Então, o que a gente viu ao longo desse período é que a emenda constitucional 95, né, o novo regime fiscal, ela tem um impacto também sobre as despesas executadas pelos estados, não é? Principalmente as despesas ligadas
as áreas sociais, enquanto as despesas ligadas às despesas financeiras, elas são suplantadas, elas são